Agora é um dos assuntos mais falados do Brasil, depois da política, né? Mas faz parte dela, que são essas queimadas recorrentes. Em outras colunas, a gente já falou aqui que quando chega próximo a novembro, já começa a acontecer sair essas notícias, né? De queimadas por todo o Brasil. E isso tem inúmeros motivos. Todas as notícias que saem, elas realmente são verídicas. Quando você junta tudo, aí você consegue entender o contexto. Primeiro, estamos num período de pré-plantio, não é? Então, isso daí muitas vezes não sai no noticiário, né? Porque talvez não chame tanta atenção, mas as pessoas costumam plantar no final do ano. Então, esse é o tempo de limpar as lavouras. E aí, como eu disse, todas as notícias, elas realmente são verídicas. Os grandes produtores rurais, eles precisam de grandes áreas, realmente precisam desmatar. E quando você lê isso, é verdade. Só que os pequenos produtores também têm essa cultura de queimar para plantar. Então, esse é um fator relevante que também corriqueiramente todos os anos acontece. As pessoas começam a queimar suas plantações porque fica mais fácil de limpar. E a gente traz o problema, e a solução para isso não é tão simples, porque como é que você primeiro muda uma cultura de plantio, né? Uma cultura de pequenos produtores, ou seja, são pessoas vulneráveis. Como é que você vai ajudar essas pessoas mudando uma cultura e outra? De onde vem o recurso econômico para que essas pessoas consigam limpar suas lavouras, né? Na verdade, prepará-las sem queimar, ou seja, ferramenta agrícola, porque você precisa limpar e precisa transportar, porque você pega lá um roçado, você corta e vai deixar onde, não é? Então, esse é um dos problemas. Além disso, tem os criminosos, né? Que aí é mais grave ainda, que essa semana foi o que saiu nos noticiários, né? Que são as queimadas que ninguém entendeu ao certo o que causou uma pessoa a botar fogo numa roça. Tem gente que está jogando para grupos criminosos, né? Organizados, mas a gente fica até resistente a acreditar numa barbárie dessa, né? Fernando, você toca num assunto realmente bem pertinente, né? A gente tem ouvido falar, né, de tantos incêndios, assim, imagens chocantes, né, que a gente vê no Brasil. Mas trazendo essa realidade para esse contexto, né? Existe, de fato, uma cultura em algumas pessoas de queimar, né? Sim. De fazer a limpeza do terreno, né? E em seguida queimar, né? Tudo aquilo para de novo plantar. A gente sabe que há um dano, né, ao próprio meio ambiente, o próprio terreno, né, em que é queimado, ele vai perdendo a sua fertilidade, né? Mas mesmo assim existem pessoas que mantêm essa prática que é criminosa, inclusive. Mas do ponto de vista para as cidades, quais são os principais impactos de tudo isso que a gente tem visto? Primeiro, o aumento da temperatura, né? A gente já vive num caos urbano, onde as temperaturas são altíssimas, principalmente nos grandes centros. E aí, você que nos assiste, eu lhe convido a dar uma pesquisada sobre o que acontece na Califórnia. A Califórnia é um estado americano, lá nos Estados Unidos, e o clima lá é parecido um pouco com o Nordeste. É um clima seco, com poucas chuvas durante o ano, tem um período chuvoso, mas não é constante. Então, a maior parte do ano ele vive em estiagem, e lá acontece crises por conta de incêndios catastróficas, inclusive em zonas de alto padrão, altíssimo padrão, na verdade, que são as estrelas americanas lá na Califórnia. Então, aqui está começando a migrar para uma situação como essa. Por quê? Porque a maioria dos incêndios realmente é no campo, nos roçados, e o pessoal só que isso fica em torno dos centros urbanos. Então, as cidades estão cada vez mais próximas dos locais de produção, e aí, quando acontece um incêndio desse, pelos inúmeros motivos, um deles que a gente falou aqui, esses incêndios podem chegar a atingir as residências e as cidades. Aí causa o que já é ruim, o que já é uma situação péssima por conta da fauna, da flora que é perdida, você começa a perder seres humanos. E aí é exponencial o dano que isso causa se esses incêndios chegam aos centros urbanos.
Fernando, além das chamas, né, a gente está aí, ontem inclusive a gente passou essas imagens, para quem está nos acompanhando pela TV Diário do Sertão, pelo YouTube, está vendo imagens do correspondente de São Paulo, que mandou para a gente imagens exclusivas, de uma nuvem, Odaí, isso aí, o jornalista Odaí, mandou para a gente uma nuvem de poeira com fumaça que tomou conta dos céus do interior de São Paulo. Essa é a cidade de Araraquara, e ele mandou essas imagens para a gente ontem. E aí eu pergunto para você, Fernando, o que a gente consegue, o que acontece quando algo, por exemplo, como a gente está vendo agora, da fumaça e da poeira, chega na zona urbana? Caos. Caos, porque realmente é uma situação catastrófica. As nossas cidades não são preparadas para isso, e nenhuma cidade porque é incêndio, né? As construções, uma construção incendiada, ela perde as suas características de resistência. Então, é um dano incalculável. E, como eu disse, isso está se tornando cada vez mais recorrente e mais simples de se ver, né? Mais constante de se ver, na verdade. Aqui na própria cidade, a gente já teve casos assim, na Zona Norte, acho que era no sítio Capoeiras do Norte, houve incêndio lá, o pessoal... foi um caos, o pessoal se mobilizando para tentar conter, e a causa, a maioria das vezes, é justamente essa. Claro, tem as causas criminosas, o pessoal que de forma arbitrária coloca fogo numa roça, isso é difícil de entender, né? Mas tem as causas acidentais, que o pessoal que fuma, às vezes deixa cair nas margens, né? Como a gente está numa situação de estiagem, então as plantas, a vegetação está seca. E aí ela tem facilidade de pegar fogo. Então, são várias causas, né? A agricultura de grande porte, os pequenos agricultores, as causas acidentais e a pior delas, aí é uma opinião, mas acho que é pacífico isso, que é as partes criminosas, né? Que a pessoa intencionalmente vai lá e põe fogo num roçado só para... E tem um outro agravante, Fernando, diante de tudo isso que a gente está acompanhando, né? Em São Paulo, na região também centro-oeste, enfim, de que a prática criminosa ela poderia estar vinculada, inclusive, a grandes faixas de terra que, a partir dessa própria queimada, poderia, né, ser utilizada para o agro, para que ela seja explorada. É algo preocupante também desse ponto de vista? Demais, demais. Eu suponho que a legislação lá ambiental de São Paulo, do Estado, tem uma resistência, por exemplo, em conceder uma licença ambiental. Talvez, se a área estiver devastada, seja mais fácil, mas isso não faz o menor sentido, porque não altera a medida de proteção ambiental que a área precisa, né? Para fazer qualquer exploração ambiental, precisa realmente de licenças e deve ser isso. Eu também vi vinculando algumas notícias sobre grupos, como o PCC, que também tem interesse nisso, mas... Como eu disse, um grupo criminoso agir dessa forma não faz sentido. Não faz sentido, porque no final da história, quem perde é inclusive eles, né? Porque todo mundo sai perdendo numa situação dessa. Inclusive, o levantamento divulgado hoje é de que na semana teve saltos de 338% em São Paulo e 236% em Mato Grosso no registro de incêndios. Sim. Né? Por sinal, o governo de São Paulo vê esses indícios criminosos em alguns incêndios e o 5º suspeito já foi preso também. Sim. E é bom a gente comentar sobre isso, inclusive aqui, Priscila, Zé Neto, porque é o seguinte, a notícia ainda está falando de São Paulo e Mato Grosso, mas não tem proteção nenhuma para não chegar aqui na gente, né? Não chegar no Nordeste, na região Nordeste. Inclusive, nossa região... Como eu disse anteriormente, tem uma estiagem agora, né? A gente vive em período chuvoso e nossa mata, nossa fauna está seca. Então, é muito fácil de ter um incêndio aqui e afetar todo mundo. Então, é uma notícia que está lá em São Paulo, mas que faz parte do nosso cotidiano. Com certeza. Inclusive, o Nordeste, aqui na nossa região, inclusive o sertão da Paraíba, é muito corriqueiro e muito comum acontecer muitos incêndios. Sim. Ainda mais nesse período do ano, né? Nesse período, principalmente. Setembro agora é o mês mais seco do ano. Então, a mata está seca, está calor, a probabilidade de ocorrer incêndios é muito maior. E, infelizmente, existem pessoas que fazem isso de forma criminosa. Isso. Vou botar um foguinho aqui numa palhinha, e daquela palhinha toma conta
de uma mata inteira. E aí são os riscos, né, que tem cada vez mais chegando perto da zona urbana. Essa parte, essa característica intencional, sem fim nenhum, realmente é difícil de entender, né? Você não consegue entender que outro ser humano consiga fazer uma prática dessa. Esse outro assunto que eu trouxe aqui, corriqueiramente eu tenho trazido isso, é uma pauta que é impopular, né? Geralmente eu trago isso, mas é para alertar justamente isso, porque é uma função aqui nossa, né? Inclusive minha enquanto profissional, é alertar as pessoas para esses casos, inclusive quando é impopular. Nesse caso de geração de incêndio por pequenos produtores rurais, né? E como eu disse, como eu digo sempre, não é no aspecto de punir pessoas vulneráveis, pelo contrário, é de fazer uma educação ambiental e que a gente consiga superar isso, porque eu vejo muito isso, que não sai muito na imprensa, não é muito divulgado, que uma dessas causas é justamente os pequenos produtores, justamente nesse período do ano, que vão limpar, que a gente chama de broca, chama de limpa de terra. Então, esses nomes todos, o pessoal vai limpar o roçado para poder plantar. Geralmente se planta em janeiro. Então, esse é o período que o pessoal costuma cortar a vegetação, colocar fogo, para poder o solo não ficar tão danificado e em janeiro já poder plantar e nascer. Então, essa é uma prática recorrente, isso é uma cultura que nós temos em quase todo o Brasil. E é uma cultura realmente que é nociva ao meio ambiente, às cidades, enfim, é nociva para todo mundo. Esse é o problema. E aí, parte da solução é justamente a questão ambiental e também para as pessoas entenderem que não é só proibir. Se você chegar, baixar uma lei e dizer vai ser preso quem pôr fogo por roçado, e aí o pessoal que vive disso vai fazer o quê? Então, a punição, principalmente para pessoas vulneráveis, nem sempre é a solução, certo? E aí a gente tem que fazer alternativas. É óbvio que aqui eu estou falando, mas eu já fiz isso na prática. Meu pai, por exemplo, é agricultor, eu já fui lá e disse, não pode fazer isso. E a resposta dele foi, então, venha buscar. Venha buscar a vegetação, né? Que ele corta. Como é que faz? Então, parte disso, quem tem parte dessa iniciativa, primeiro é a divulgação, para as pessoas entenderem de fato o que causa, e o poder público também tem que agir nisso para ajudar as pessoas, né? Por exemplo, a dificuldade é justamente essa, tirar a vegetação. Então, por que não um programa que consiga fazer isso, né? Que libere máquinas agrícolas, tratores, etc., para que o pessoal, ao cortar o roçado, tenha a vegetação retirada. Porque senão não vai ter como. Se você proibir, vai prender um monte de gente? Não vai. Isso não acontece. É uma lei que não vai ter sentido. É uma lei que só vai ter no papel. Porque vão escolher 5 pessoas como amostra para dar alguma satisfação à sociedade e o pessoal vai continuar queimando as suas vegetações porque é uma necessidade. E não adianta só apontar o problema sem trazer uma solução. E está feito o alerta aí do Fernando. As famílias que vivem da agricultura familiar, porque essa realmente é uma prática que dá gerações. As pessoas fazem as chamadas coivaras, né? Que isso. Junta... Procurei esse nome aqui, não lembrei. Meus pais são agricultores, então eu sei esse nome. Sei muito. Fazem as coivaras, cortam a vegetação, fazem as coivaras, juntam no meio da roça e depois ateiam fogo. Mas aí vem a questão dos ventos que sopram esse fogo, porque o fogo é incontrolável. Depois que você acendeu, para você controlar é muito difícil. Então, assim, o vento pode vir jogar uma faísca que cair na roça do vizinho, que tá lá, mata seca, esse fogo toma conta da vegetação e aí só Deus para segurar. Em mim, pelo menos, bate muito forte a parte da fauna. Você viu, né? Porque a gente não costuma se preocupar muito com os animais, que o Nordeste nem tem muita fauna, né? Mas tem inúmeros animais. Mas lá no Pantanal, por exemplo, as onças, os bichinhos morrendo queimados, é lamentável, né?